Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente começa a falar sobre lógica sequencial. Diferente da lógica combinatória, a lógica sequencial considera também o que a gente já tinha nas saídas como parte das entradas do circuito, certo? A gente pode falar aqui também em circuitos que seguem uma sequência, dada a posição que eu estava, qual a posição que eu tenho que atingir, certo? Isso a gente vai ver envolve uma série de coisas como os flip-flops, deles a gente vai construir registradores, memórias por sua vez, ou então circuitos de contagem assíncronos ou síncronos e por aí vai. O assunto é bem vasto e a gente começa hoje tratando do mais elementar dos flip-flops, o RS. Eu queria que vocês compartilhassem comigo esse vídeo e dessem a opinião de vocês no final. Vamos lá, vem comigo! Então, pessoal, falando um pouco sobre os flip-flops dentro do assunto lógica sequencial, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a lógica sequencial difere da lógica combinatória, porque na combinatória basta que eu tenha combinações na entrada para eu ter definido ou previsto já a minha saída. Então, dependendo dos valores das variáveis de entrada, eu vou sempre ter aquelas variáveis de saída lá com os valores de uma tabela verdade, enfim. Na lógica sequencial, eu vou depender do que eu tinha antes. Então, é como se fosse uma sequência de movimentos. Eu tinha uma determinada situação e essa situação influencia para eu definir a próxima situação, tá? Então, é comum se falar aqui em máquinas de estado, coisas do gênero. Eu vou tratar hoje de um assunto que se chama flip-flops. Como a gente vê aqui no desenho, esse aqui é um flip-flop clássico, é o RS, né? Reset 7 ou 7 reset. Ele não tem clock, ele não tem nada. Depois os outros a gente vai ver todos em cima desse aqui, então é muito importante entender esse. E a gente pode observar já aqui que as entradas do circuito combinatório, eu tenho aqui uma informação, é um circuito combinatório, porém, parte da entrada desse circuito fica vinculado ao estado lógico que as saídas vão assumir. Então, a saída influencia no processo, influencia também como se fosse uma entrada, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu tenho esses estados aqui que eu tenho que testar, né? Eu tenho a entrada S, eu tenho a entrada R, eu vou ter estados lógicos aqui e aqui, tá? Isso aqui também influencia aqui para que eu possa analisar como eu sempre vim fazendo. Então eu chamei de QA de que anterior aqui e QD de aqui antes e depois, ou anterior e posterior, se quiserem usar o A e o P, tá? Ou Q inicial, Q final. Isso é o que geralmente as literaturas trazem, né? QI, QF, QA, QD, coisas do gênero. Então, o que eu tinha antes eu posso tentar prever. O que eu tenho depois vai depender, então, das combinações. Aí eu vou substituir aqui e vou ver o resultado. Para isso, então, eu fiz aqui já a montagem de 8 circuitos, tá? De 8 circuitos, onde a gente vai pegar essa tabela, vamos aplicar aqui e vamos ver o que acontece com esses 8 circuitos, tá? O primeiro caso é esse aqui, né, onde eu tenho 0 em S, 0 em R, o meu QA também é 0. Então eu vou vir aqui e vou dizer aqui que o QA é 0. Aqui, pessoal, só para que fique claro, aqui, como aqui também, isso aqui é o Q e isso aqui é o Q barra. Então, uma saída sempre vai ser o contrário da outra, tá? Então, vamos olhar esse caso aqui. As informações da tabela foram passadas para cá. Estou na situação 0, tá? Situação 1, desculpem, primeira combinação. Então, vamos lá. Eu tenho 0 aqui, então eu vou ter 1 aqui. Eu tenho 0 aqui, então eu vou ter 1 aqui. Eu tenho 0 aqui, então esse 0 vai estar aqui, certo? Aí eu vejo o seguinte, isso aqui é uma porta NAND, né? 1 e 0 é 0, mas como é NAND, vai dar 1. Então esse 1 agora sobe e vai estar aqui. 1 e 1, 1, mas é uma NAND, então aqui é 0. Esse 0 está aqui, então isso aqui vai dar 1,
isso aqui vai ficar estável. Isso aqui não oscila, fica estável. Então, o que eu posso afirmar em relação à saída A? Que quando eu tenho 0 em S, 0 em R, e o Q anterior lá, o Q é A, era 0, eu vou continuar tendo 0. Então, eu venho aqui e anoto. Eu tinha 0, eu vou continuar tendo 0. Caso 2. Esse aqui. No caso 2, eu tenho 0 no S, 0 no R e 1 aqui, certo? O meu Q anterior é 1. Então, eu já vou anotar aqui. O Q antes era 1. O Q depois, eu não sei, tá? Então, vamos lá. Se eu tinha 0 aqui, eu vou ter 1 aqui. Se eu tinha 0 aqui, vou ter 1 aqui. Esse 1 desce e vem para cá. 1 e 1, 1. Invertido, 0. Esse 0 também vai estar aqui em cima. 1 e 0 é 0. Invertido, 1. O 1 vem para baixo, 1 e 1 invertido, 0. Ou seja, isso vai ficar estável. E o que eu tinha na saída QA permanece. Um outro detalhe, essa saída QA é o contrário da QA barra. Então, tá ok, tá tudo certo. Eu venho aqui em cima e anoto. Eu tinha 1, continuo com 1. E nós vamos fazer isso para todos os circuitos, tá? Aqui o 3, terceira combinação. Eu tenho 0 aqui, isso aqui dá 1. Eu tenho 1 aqui, então aqui vai dar 0. Aqui o meu Q anterior era 0, né? Então aqui eu tenho 0. 0 e 0, 0. Invertido, 1. Esse 1 vem para cá. 1 e 1, 1. Invertido, 0. 0 vem para cá, 0 e 0, 0. Invertido, 1. Ou seja, eu tinha 0, continuo com 0. Caso 4. Caso ou combinação 4. 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui. 0 aqui vai dar 1 aqui. 1 aqui dá 0 aqui. Esse 1 desce. Vem para cá. 1 e 0, 0. Invertido, 1. Aqui vai ter alguma coisa, ó. Esse 1 sobe. 1 e 1, 1. Invertido, 0. Ó, trocou. Esse 0 vem para cá. Agora não é mais 1, agora é 0. 0 e 0, 0. Invertido, 1. Tinha 1, continua 1. Esse 1 vem para cá. 1 e 1, 1. Invertido, 0. Olha que interessante, pessoal. Eu tinha 1 e agora fiquei com 0. Viu que ele oscilou? E um outro detalhe, o QA é o contrário. O Q é o contrário do Q barra. Então, tá certo. Ele oscilou, mas estabilizou certo, tá? Então, aqui no caso 4, eu tinha 1 e passei a ter 0, tá? Olha lá, eu tinha 1, caso 4 aqui, ó. Eu tinha 1, passei a ter 0. Agora o ensaio 5. No ensaio 5, vai ser 1 no set, 0 no reset e 0 no QA. 1, 0 e 0. Então, 1 aqui é 0 aqui. 0 aqui é 1 aqui, né? Esse 0 desce. 1 e 0, 0. Invertido, 1. O 1 sobe. 1 e 0, 0. Invertido, 1. Ó, trocou. Esse 1 desce. 1 e 1, 1. Invertido, 0. Opa, trocou. Esse 0 sobe. 0 e 0, 0. Invertido, 1. 1, 0. Vocês viram que ele oscilou e estabilizou? Né? Então, eu tinha 0 e passei a ter 1. Tá? Detalhe aqui, ó. Esse 1 é o contrário desse 0, então tá tudo certo. Vou lá e vou anotar. Eu tinha 0 e passei a ter 1. No caso 5, olha lá.
passei a ter 1. Vamos para o outro. Ensaio 6. Aqui é 1. Aqui é 1 e aqui é 0. Né? Então aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 1. Esse 1 aqui desce. 1 e 1, 1 invertido, 0. 0 é 0, 0 invertido, 1. Era 1, permanece 1. Tá? Esse 1 desce. 1 e 1, 1 inverte, 0, 0 sobe, ou seja, estava em 1, vai continuar em 1. Anotamos isso. Caso 7 e caso 8. Esse aqui eu quero a atenção de vocês. Tá? Mais atenção ainda. Então eu tenho 1 aqui, tenho 1 aqui e tenho 0 aqui. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0 e este 0 vem parar aqui. 0 e 0 é 0. Invertido, 1. 1 vem para cá. 1 e 0, 0. Invertido, 1. 1 desce. 1 e 0, 0. Invertido, 1. 1 vai lá para cima, estabilizou. Então eu estava em 0, fiquei em 1. Só tem um detalhe. Ele estabilizou, só que ficou 1 aqui e 1 aqui. E a gente sabe que isso aqui é Q e Q barra. Isso não pode acontecer. Eu não posso entregar um circuito para alguém e dizer para a pessoa que aqui é Q e aqui é Q barra e ele entregar o mesmo valor. Não pode, tá? Então eu vou botar que a saída Q foi para 1. Vou botar que a saída Q foi para 1. E vou botar um asterisco aqui do lado para lembrar que é uma situação onde Q foi igual ao Q barra, então não pode. Tá? Vamos ver se o ensaio 8 faz a mesma coisa. Eu tenho 1 aqui, então eu tenho 0 aqui. Eu tenho 1 aqui, então eu tenho 0 aqui. E eu tinha 1 no Q anterior, tá? 1 vem aqui para baixo. 1 e 0 é 0, invertido 1. 1 sobe. 1 e 0, 1 e 0 é 0, invertido é 1. Fica 1. 1 aqui. 1 e 0 é 0 invertido 1, ou seja, ele estabilizou. Tá? Só que também aqui, ó, o Q é 1 e o Q bar também deu 1. Tá? Então, eu vou anotar isso aqui e também vou botar o asterisco. Tá? E isso aqui vai ser uma observação para os dois. Lembrando que esse aqui é o circuito RS, tá? Flip-flop modelo RS. Ele tem esse probleminha, mas vocês já entenderam a sacada dele. E agora a gente vai dar uma reduzida nessa equação. Nós vamos analisar essa tabela aqui e vamos dar uma reduzida, porque essa tabela está muito grande, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a mão mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó, S, R e Q, tá? Que era aqui 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ok? E vou observar em relação ao S e o R, tá? Olha que interessante, vamos vir para cá. O 7 é 0, o reset é 0 e eu tinha 0. Tinha 0, fiquei com 0. Aqui também, os dois estão em 0, eu tinha 1, fiquei com 1. Então, o que eu posso afirmar? Que na saída final, eu vou ter o que eu tinha antes. O que eu tinha antes. Se o S e o R forem 0, eu simplesmente o que eu tinha, eu vou ter. Se eu tinha 0, eu vou ter 0. Se eu tinha 1, eu vou ficar com 1. Ok? Agora aqui, para essas outras duas linhas, onde o S é 0 e o R é 1. O que acontece quando eu tinha 0? Eu tiro 0. E quando eu tinha 1? Tiro 0 também. Então o que eu posso afirmar? Que não interessa o que eu tinha antes, eu vou ter sempre 0 na saída. Resolvido.
essas duas linhas aqui, onde o S é 1 e o R é 0. 1 e 0. Eu tinha 0, obtive 1. Eu tinha 1, obtive 1. Então não interessa o que eu tinha antes, eu vou obter sempre 1 na saída. E nos dois últimos casos a gente já viu que é problema, não pode, né? Não pode, ou seja, eu nunca posso deixar que o S e o R sejam 1. Uma observação que eu posso fazer aqui é o seguinte, pessoal. O 1 está ativando, olha só, eu não ativo nem o set, nem o reset. O que eu obtenho? O que já tinha. Esse circuito aqui ele está travado, ele não está funcionando. Agora, eu boto 0 na ordem de setar e boto 1 na ordem de resetar, ele reseta. Resetar não é forçar um 0? Então, foi o que aconteceu, ele resetou. Não quero que sete, quero que resete, ele resetou. Da mesma forma que eu quero que sete e não quero que resete. O que ele fez? Setou, seguiu a ordem. Aqui, quando eu boto 1 nas duas entradas, eu estou mandando fazer as duas coisas. O flip-flop não consegue fazer, então ele liga o Q e o Q barra. O que não pode, a gente não pode por causa disso. O Q não pode ser, ele tem que ser, né, diferente do Q barra. E isso não acontece nessa condição para este circuito. Então vai vir um outro circuito que vai tentar resolver isso, mantendo essas características aí. Mas já dá para ver que eu consigo criar uma memória, né? Porque nesses dois aqui eu posso escrever uma informação nessa estrutura. E aqui, ó, eu consigo memorizar a informação, né? Então se eu escrever 0, então se primeiro eu faço isso aqui, ou seja, eu escrevi um 0, e na sequência eu boto o S e o R em 0, então no segundo passo, eu vou ficar mantendo esse 0 lá, como se fosse uma memória, né? Coisa que não dava para fazer na lógica combinatória, mas que na sequencial já me permite esse tipo de coisa. Então esse seria o primeiro flip-flop, tá? A ideia era mostrar como funciona, e na sequência, no próximo vídeo, para não ficarem vídeos muito compridos, eu já vou considerar que isso aqui é um bloquinho e vou trabalhar em cima desse bloquinho, não vou ficar fazendo análises mais desse tipo aqui, certo? Então era isso aí por hora, pessoal. Então essa era a primeira parte da lógica sequencial que a gente ia ver, o flip-flop RS como bloco elementar. Em cima desse a gente vai dar uma estudada em outros flip-flops, como JK, JK Master Slave, blocos também com preset clear, e depois estruturas como registradores, contadores, síncronos, assíncronos e assim por diante. Então esse é o primeiro passo. Aguardo vocês para assistir os próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem bem, pessoal.